Fala galera, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Então, a gente hoje vai começar um ciclo, né, de fundamentos do Service Desk, né, aqui no canal do Anjo Digital, onde a proposta era trazer esse tipo de material para vocês, né, há alguns pedidos. Né? Eu não sou fã dessa questão de divulgação pelo YouTube, até porque eu não acredito não ter tanta expertise para isso, mas estou aqui me arriscando para isso, para ajudar vocês, tá? Então a gente vai começar a navegar num cenário, eu vou ser bem direto aqui, tá? Até porque a gente tem muita coisa para conversar nessa nossa primeira aula, tá? De fundamentos do Service Desk, tá? Para vocês entenderem, para você que está estudando, né? Ou está se aprimorando, se certificando, se graduando, enfim, na área de tecnologia e você deseja entrar no mercado de tecnologia, a primeira porta que se abre para você nesse mercado, né, na torre de negócio de infraestrutura é o Service Desk, né? Hoje o Service Desk, ele, vamos dizer que ele é uma soma do call center, a questão do headset e da telefonia, junto com seus conhecimentos técnicos, aplicabilidade no dia a dia e como você consegue resolver problemas. Então, a gente hoje vai conversar um pouco sobre Service Desk, né? Então, essa primeira aula é sobre os fundamentos do Service Desk, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui minha tela. Então, galerinha, dei uma ajeitadinha aqui. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre fundamentos do Service Desk. Esse material eu vou estar disponibilizando ele, um arquivo em PDF, num link através do Google Drive, tá? E para as pessoas que forem assistindo e tiverem interesse de continuar esse trabalho, né, de continuar estudando, conversando e dialogando com pessoas da área, a gente está criando um grupo de WhatsApp que eu vou deixar aqui no link da descrição desse canal, né, desse vídeo, para esse grupo do WhatsApp, né? E se a procura for absurdamente grande, a gente já deixou um link backup para um grupo do Telegram, certo? Então, bora lá. Primeiramente, seja bem-vindo, né? Você que é profissional de TI, estudante de tecnologia, que está se formando, se graduando, se especializando, curso técnico, enfim. Você que está se aprimorando e desejando entrar nesse mercado de tecnologia, seja bem-vindo, tá? Eu me chamo Andrielson Silva, né? Criador do Anjo Digital, onde a proposta do Anjo Digital é poder ajudar profissionais como você. Como eu fui no início e não tive esse acompanhamento, né, de carreira, hoje eu estou vendo essa possibilidade de apresentar para vocês nesse sentido. Por mais que pessoas que me pediram, né, de tal forma que já que hoje eu aplico um coach de carreira voltado para a TI, para alguns profissionais, eu estou abrindo esse leque aqui, disponibilizando esses, perdão, essas aulas, né, sobre o foco, né, do Service Desk. Então vamos lá, para a gente não perder muito o foco. Então seja bem-vindo, profissional, que a gente vai tentar abordar aqui, né? A gente divide em algumas etapas. Então, basicamente, quando você é contratado, né, para você exercer a função de analista de Service Desk, consultor de negócios de TI, técnico de Service Desk, ou de Field Service, ou de Data Center, NOC, enfim, você tem uma integração com a empresa, né? Você tem um aprendizado monitorado, você recebe uma documentação, né, que são baseadas em metodologias de ITIL e COBIT. A gente vai ver isso para frente. Essas terminologias que vocês estão escutando pela primeira vez, ou já ouviram falar, a gente vai estar conversando sobre isso mais para frente. A gente vai ter esses grupos de WhatsApp, de Telegram, que vão ajudar, de certa forma, a falar sobre isso. Haverá testes, né, em rotinas de trabalho, script de atendimento, documentação de apoio,
prática, estudo de caso, né? Hierarquia e escala. Coloquei mais no momento que você foi contratado, você começa amanhã a sua nova função como Service Desk e basicamente você vai seguir essa rotina. Então, o que é que a gente vai abordar, né? A princípio, nessa nossa primeira aula de fundamentos do Service Desk, tá? O que é o Service Desk, né? Qual que é o papel do Service Desk? Quais os tipos de Service Desk, né? A diferença entre Help Desk e Service Desk, as métricas, né, do Service Desk, o dia a dia do Service Desk, tá? Quais são os soft skills e hard skills que são exigidos para executar aquela função do Service Desk, né? Dicas para você ser um bom técnico e perguntas comuns que a gente vai comentar aqui nos fundamentos do Service Desk, porém a gente vai aprofundar isso em outras aulas, tá? Lembrando que aqui é um princípio, né? Uma aula 1 inaugural sobre fundamentos do Service Desk, tá bom? Então, voltando aqui, pessoal, a gente vai ter, né, uma breve explanação, né, sobre essas termologias que a gente conversou. Logo no início, né, o que é IT, o que é um incidente, o que é uma requisição, o que é uma SSI, né, o SLA, o TMA, TME, sistema de chamado, para que serve, como classifica, prioridades, enfim. A gente vai poder, né, conversar sobre esses temas, né, tanto nessa primeira aula de fundamentos do Service Desk e nas aulas seguintes, né? A intenção aqui é a gente poder criar um vínculo, um laço de conhecimento que a gente possa compartilhar esse conhecimento de forma, né, bem dinâmica, bem sinérgica. Então, pessoal, continuando, separei aqui, né, qual que é o significado do Service Desk. Não se preocupem com esse conteúdo, tá? Eu vou estar disponibilizando esse conteúdo para vocês num arquivo em PDF que você vai poder abrir em qualquer dispositivo, né? Ou tablet, ou notebook, netbook, Chromebook, smartphone, enfim. Basta ter um leitor do PDF e você consegue fazer a leitura tranquilamente. O Service Desk, ele é uma abordagem de atendimento ao cliente que começa por oferecer uma central de suporte que seja capaz de gerenciar incidentes e solicitações ou serviços, né? E se amplia para não ter apenas os problemas como foco, né? E sim o cliente. Por isso que é importante o relacionamento com o cliente. Então, desse modo, atua verificando, aprimorando, né, atividades e monitorando processos constantemente para evitar incidentes e limpar gargalos. Então, basicamente, o Service Desk, né, ele é basicamente dividido em 3 níveis que a gente vai ver mais para frente. Eu vou tentar antecipar aqui um pouco. O Service Desk de nível 1 é aquele cara que recebe a ligação por 2 canais de comunicação, tá? Um é o canal de comunicação que é o portal de serviços, que geralmente é um sistema de abertura de chamados, que a gente vai ver numa próxima aula, a gente vai poder se aprofundar sobre isso. Ou o canal de comunicação pela telefonia, que geralmente a gente chama de URA. O que é a URA, né? Aquele 0800 que você liga, aquele 4004, daquele saque, daquele FAQ que você entra em contato com uma central telefônica, onde um analista lá lhe atende, pede seus dados. É basicamente isso. Então, o Service Desk de nível 1, ele recebe a ligação, faz a abertura do chamado do cliente, né? Absorve aquelas informações que o cliente está passando de uma forma que ele compreenda, e você, como técnico, como analista de Service Desk, tem que transcrever o que você ouviu no chamado, classificando, né, e seguindo as metodologias de tecnologia. Porém, você tem que deixar numa comunicação ou linguagem que seja de fácil compreensão para o usuário.
Então, Service Desk é aquela pessoinha, aquele analista, aquele consultor lá que faz o primeiro contato. Ele é a ponte entre o usuário e os times de tecnologia. Você está nesse meio, você, analista de Service Desk, está nesse meio dessa ponte. Massa? Aí, como eu tinha falado, né, o Service Desk ele é responsável por processos de suporte ao usuário, gestão e planejamento de TI, né? Como eu tinha dito, a gente antecipou as questões das classificações do Service Desk. Então, tem um nível 1 que você entendeu, que é aquele carinha lá que faz a abertura do chamado, classifica, prioriza, enfim. O técnico de nível 2, o Service Desk de nível 2, também pode ser chamado de Field Service. Por que eu digo isso, né? Esses de nível 2, eles têm um conhecimento mais profundo, né? Entre rotinas de suporte local e complexa. Né? Ou seja, o que é isso, André Ellison? São particularidades que existem dentro de cada cliente. Cada cliente tem uma forma de alocar seus equipamentos num CPD, uma forma de monitorar seu ambiente, um NOC diferenciado, tem particularidade de impressão, se tem servidor de impressão, se não tem, se é compartilhado, se a impressora é offline, se os equipamentos estão numa rede secundária, se estão numa rede primária, se elas têm uma intranet, se elas têm um portal de serviço, elas têm um portal da empresa para falar sobre as ferramentas da empresa. Então, o técnico de field, do nível 2, ele tem uma vivência maior somente por essas questões de particularidade, certo? E o Service Desk de nível 3 é aquela pessoa mais especialista, né? É tipo assim, em alguns momentos, o chamado foi aberto, o técnico de nível 1, ele também tem a possibilidade de reter chamados. O que é reter chamados, né? Ele identificou o problema no ato da ligação, formalizou o chamado, realizou o acesso remoto com o usuário na ligação, corrigiu o problema e encerrou o chamado. Tudo isso na ligação. Então, o Service Desk nível 1 também tem essa função de reter chamados. Então, basicamente, o Service Desk nível 1, além de abrir o chamado, classificar corretamente com suas categorias, suas subcategorias, também tem a atuação de, se identificou que o problema é resolvível no ato da ligação, ele tem carta branca para executar essa ação mediante a abertura de chamado. De toda forma, ele terá que abrir um chamado. Então, o Service Desk de nível 3, em alguns momentos, quando N1, N2 não consegue atuar, o Service Desk nível 3 é uma pessoa mais especialista, com certificados mais específicos e que podem atuar em falhas muito mais complexas. Vou citar um caso aqui de existem funções de Service Desk de nível 3, que exigem um conhecimento técnico voltado para linguagem de programação. Vou citar o que está ocorrendo hoje no mercado. O mercado hoje está procurando profissionais, né, que têm esse âmbito de Service Desk, mas que têm um conhecimento prático na linguagem de programação de Python. O que é Python? Né? Se houver interesse de vocês saber o que é Python, mesmo com tudo que vocês já viram na internet, vocês comentem aí que a gente abre uma aula para falar um pouquinho de linguagem de programação. Eu não sou pleno, mas a gente pode discutir um pouco sobre isso. Então, o Service Desk de nível 3, ele também tem essa atuação. Então, pessoal, o técnico de nível 3, o Service Desk de nível 3, é um cara mais especializado, né, em resolver e mitigar problemas de crise, de falhas complexas, né, de atuações que exigem um pouquinho mais de especialidade.
Então, para a gente não perder o fio da meada, né? Vamos passar para frente aqui. Certo, mas qual que é o papel do Service Desk, né? Eu consegui destacar 6 a princípio, né? Vocês podem até me corrigir, mas acredito que nesse enquadro aqui já lhe dá uma boa visão de qual que é o papel do Service Desk. Então, a gente tem que atender às solicitações de chamados de incidentes ou requisições, destinar o chamado para o setor correto, saber classificar aquele chamado ali, né? Coletar todas as evidências, o que é uma abertura de chamado corretamente, né? Além de você saber identificar o problema, classificar o problema, evidenciar o problema, descrever o problema com suas particularidades, seus caminhos, seu passo a passo até chegar o ponto do erro. Isso é saber classificar corretamente aquele chamado lá destinado, né, para a atuação dos times de TI. Então, ele também tem a função de reter, né, chamados, ou seja, resolver incidentes no primeiro contato, quando possível. Se você conseguiu identificar naquele primeiro momento que o usuário está, por exemplo, com o flash desativado, o PDF não está configurado como padrão, ele não tem um navegador do Internet Explorer como padrão, ou o Google Chrome, ou o Mozilla Firefox, e ele está precisando disso para ele ter uma aplicabilidade melhor no seu ambiente de trabalho, e você identificou isso e consegue resolver, legal, é o seu momento. Solicita o equipamento do usuário, o hostname ou o nome da máquina. A gente vai falar isso para frente. Você vai conseguir realizar o acesso remoto a esse equipamento e executar o plano de solução. Beleza? Outras funções do Service Desk que é muito importante hoje e o que está sendo se cobrado muito, que é manter os usuários informados, né, a respeito do andamento do chamado. Então, você tem que fazer o feedback ou aquele ciclo de feedback funcionar, né? A abertura do chamado, a classificação, o andamento do chamado, o andajar do chamado, se foi pendenciado, por que foi pendenciado, buscar as informações para não deixar o chamado pendenciado, né? Startar um andamento novamente do chamado, classificar novamente, encaminhar para um time de segundo nível, terceiro nível, continuar o acompanhamento do chamado e no final do ciclo de vida desse chamado, passar o feedback para o cliente e realizar o pós-atendimento. É muito importante você ter esse ciclo definido. Tá? Outras funções do Service Desk contactar fornecedores externos. O que é que isso significa, Andrielson? Digamos que você pega um chamado de problema físico. Estou citando um exemplo. Vou citar aqui. Eu tenho um monitor Dell de 21 polegadas, tá? Que é esse que eu estou gravando com vocês. E meu monitor Dell aqui, ele apresenta listras de várias cores no meio da tela, impossibilitando de eu utilizar o monitor corretamente, certo? Então, o analista de Service Desk, ele precisa formalizar a abertura de um chamado e acionar o fornecedor Dell com o número de fabricação lá, o serial number, abre o chamado direcionado para o fornecedor. Se aquele equipamento estiver dentro da garantia, o sistema vai apresentar com o número do serial, você consegue identificar se aquele equipamento encontra-se na garantia. Se estiver legal, você vai conseguir acionar o fornecedor e ter seu atendimento. Se estiver fora da garantia, aí já entra um outro método de atendimento que a gente vai conversar lá na frente. Mas isso é só para vocês terem uma noção a importância, né? E se aquele chamado ele conseguiu ser agendado para o fornecedor Dell, que é o exemplo aqui, esse chamado ele passa de um status de em atendimento para pendente fornecedor. E lá na descrição do chamado, no corpo do histórico do chamado, tem que haver uma nota técnica, tanto para o nosso time, quanto para o usuário que solicita o reparo,
com o prazo de atendimento do chamado, né? O que ficou acordado com o fornecedor dele comparecer ao local para realizar a manutenção desse equipamento. Então você tem que sempre deixar aquele feedback alinhado com o usuário, beleza? E por fim, garantir o feedback dos usuários, foi aquilo que eu falei lá, antes de concluir o registro dos incidentes e solicitações, ou seja, o pós-atendimento. O que é que isso significa, Andrielson? Antes de você encerrar o chamado, você precisa acionar o usuário por uma ferramenta de chat, por ligação, informar ele, usuário, foi aberto o chamado tal, sobre o problema tal, gostaria de saber se foi resolvido, se foi normalizado, se posso encerrar o chamado, se posso executar o laudo técnico que vai apresentar a causa raiz e a solução. Você tem que criar esse laço com o usuário, até para evitar reincidência, reabertura de chamado, insatisfação do cliente, entre outras coisas. Então, para você entender, o Service Desk ele é um componente estratégico na regra de negócio de tecnologia, né? Então, com isso a gente pode, com isso a gente é possível ter que uma maior prevenção de incidentes. Qual é o impacto do Service Desk no negócio? Uma maior prevenção de incidente, responsável por não permitir que essas ocorrências tenham um grande impacto na rotina do negócio, ou seja, se gera, né? Se o cliente está perdendo dinheiro ou não, o Service Desk é responsável por isso, por identificar nos seus chamados se aquele chamado está gerando impacto financeiro. A interação com o usuário torna-se muito mais eficiente, os processos eles são bem mais estruturados e os fluxos de trabalho são mais consistentes, né? Isso é para você ter uma dimensão do que um Service Desk alinhado, sinérgico, é capaz, né? Esse time ele pode atuar com mais agilidade na resolução dos chamados, das demandas, das GMUDs, de otimizar processos de atendimento, qualidade do seu trabalho. O que é GMUD, Andrielson? Dentro da metodologia de ITIL, que a gente vai conversar para frente, existe uma função, me corrija se eu estiver errado, tá? Que se chama gerência de mudança. No meu tempo, isso se chama GMUD. Mas a terminologia é a mesma, gerência de mudanças. Que o Service Desk também participa desse processo, tá bom? Lá para frente a gente comenta mais sobre isso. E por fim, ele é responsável pela comunicação sobre as mudanças, sobre os lançamentos de novos sistemas, por manter os usuários informados sobre incidentes, requisição, classificação de chamados, se aquele chamado ele categorizado corretamente, como ele deve ser aberto, que evidências coletar, o que descrever no chamado. Então, o Service Desk também é uma central de atendimento, né? Quando o usuário ele quer realizar um acesso, né, à abertura do chamado lá pelo portal, ele mesmo quer fazer, mas ele não tem segurança nas informações que geralmente são pedidas para atendimento, ele entra em contato conosco e a gente faz esse encaminhamento, né? A gente dá a entender ou dá esse processo se tornar mais prático, mais fácil. Beleza? Então, passando para frente aqui, lembre-se que eu vou passar esse material para vocês, tá? Vai estar disponibilizado no link aqui que eu vou deixar na descrição do canal. A câmera às vezes está passando por cima aqui, mas é normal. E a gente vai ter grupos de apoio no WhatsApp e no Telegram, tá bom? Então, você sabe me dizer quais os tipos de Service Desk? Eu basicamente descrevi 3 aqui. Existem mais subgrupos de Service Desk, mas basicamente para um Service Desk, vamos dizer, para uma empresa de pequeno porte, se a gente tiver, né, essas 3, a gente consegue lidar com o negócio no dia a dia, tá? Isso vai depender muito do tamanho da empresa que você está prestando suporte. Então, o Service Desk in loco também pode ser classificado como aquele field, né, ou Service Desk de nível 2,
que ele entende as particularidades do ambiente, os pontos casuais ali. Ele tem uma vantagem pelo fato de ele estar alocado dentro do cliente, então existe uma agilidade na resolução dos chamados mais de imediato, né? Existe o Service Desk central, que é através de URA, né, ou de portal de serviço. Então, o usuário entra pela URA ou entra pelo portal, formaliza a abertura do chamado e você, Service Desk, tem o seu foco mais centralizado ali no portal, né, ou pela URA, onde você realiza basicamente acessos remotos. Service Desk de nível 1 acessa, faz algumas ações remotas, e quando lhe falta acesso, é destinado esses chamados, dependendo do impacto, a colaboradores de Service Desk de nível 2 ou de nível 3 especialistas. Beleza? E ultimamente o pessoal está utilizando muito o Service Desk digital, né? Que trata-se, né, ele não tem localização física determinada, né? Tudo funciona através de um sistema que ele é capaz de atender mais de uma empresa, né? Ou até mesmo multinacionais, né? O custo dele é bem menor, tá? Porém, é preciso ter muitas regras definidas para atender diferentes culturas, nações, né? Colaboradores que dominem variados idiomas, né? Para dar conta das demandas solicitadas. Então, basicamente, eu classifiquei esses 3 tipos de Service Desk aí para você ter uma menção de, de atuação do Service Desk, né? Existem mais subgrupos de Service Desk que a gente pode comentar para frente, se houver interesse, né? E se vocês comentarem, claro. Mas me diga lá, você sabe me dizer quais os tipos de Service Desk, além daqueles que a gente passou lá? Eu fiz um comparativo, né, entre Service Desk e Help Desk. Às vezes as pessoas têm um pouco de confusão sobre essas terminologias no meio das regras de negócio da torre de infraestrutura, tá? Eu posso dizer a você que no Service Desk, além dele oferecer aquele suporte lá, ou seja, ele recebe a ligação, ele classifica o chamado, ele abre o chamado, ele retém o chamado, ou seja, realiza o primeiro contato, perdão, ele realiza o primeiro contato, acessa remoto equipamento, né? Tem aquela possibilidade de encerrar o chamado com acesso remoto ou até mesmo com uma orientação que você passou por telefone que resolveu o problema ali para aquele usuário. Já o Help Desk, né? Ele é muito conhecido pelo fato de ser um sistema de gerenciamento de tickets, né? Mas ele é um ponto de contato entre o prestador de serviço e seus usuários, né? É como se fosse aquele operador de call center que lesse aquele script ali, para isso faça aquilo, para ponto B faça aquilo outro, para ponto C faça aquilo de novo. Enfim, ele tem aquilo ali pré-determinado, onde ele passa para o usuário, ele formaliza o chamado, mas ele não tem atuação. Basicamente é isso. Hoje em dia o que se pede desculpa. O que se pede é o helpdesk, ele está meio que sendo deixado de lado e isso está sendo absorvido pelo Service Desk do nível 1, né? Hoje as empresas procuram mais dinâmica, né, sobre isso. Então deu para entender aí, né, a diferença entre helpdesk e Service Desk. E como eu vinha conversando com vocês, o Service Desk ele está sendo mais solicitado pelo fato dele absorver mais conhecimento e ser mais rentável, né? Em vez de você segregar, né, ou subcategorizar, né, o Service Desk em Help Desk e ter aqueles nivelamentos de Service Desk, hoje praticamente o Help Desk está sendo extinto, né, e essas atribuições do Help Desk sendo destinadas ao Service Desk de nível 1. Beleza? Isso é só para vocês entenderem na prática como funciona e como está sendo a atuação dele hoje. Então, quais são as métricas do Service Desk, né? Como é que o gestor de tecnologia consegue absorver, né, e identificar essa evolução dentro dos seus times de tecnologia? Então, para auxiliar no negócio, né, otimizar o trabalho do Service Desk, são utilizadas métricas, né, que identificam
o impacto das rotinas na central de serviços de TI e sua qualidade. Assim, erros são identificados, né, com mais facilidade e o negócio consegue manter o trabalho com alto nível de qualidade. Então, o que é que o gestor vai verificar aí? Ele está consultando você, né? Vamos dizer assim, você é analista, né? Então, o gestor de TI ele consegue visualizar o tempo médio de atendimento do chamado, o tempo médio de solução no primeiro nível, que é aquela questão lá do reter, né? Os chamados no primeiro contato, o SLA por prazo, né, de atendimento, alinhado à regra do negócio. Então, assim, vou dar uma paradinha rápida aqui e explicar bem rápido do SLA, né, que é um nível de acordo de serviço que basicamente ele é classificado em 4 prioridades, P1, P2, P3 e P4. Na maioria das empresas é assim. E o que é que isso quer dizer, Andrielson? Os chamados classificados como P3 e P4 são de baixo impacto, né? Não há, como é que eu posso dizer? Não há perda financeira no negócio, né? Geralmente são chamados de aplicações de gestão, de sistemas indisponíveis, sistemas terceiros indisponíveis que precisam de atuação ou de uma análise técnica, tá? Chamados que têm a prioridade P1 e P2 já são chamados mais críticos dependendo do que está ocorrendo, da tal particularidade. E nisso, em alguns casos, gera perda financeira, onde há um atendimento diferenciado. Existem chamados que o prazo de atendimento é de acionamento, perdão, de acionamento é de até 20 minutos. Então, você recebeu o chamado, você preencher um script, que eu posso mostrar mais para frente, para isso agilizar muito no seu atendimento. Você preencher um script, né, descreveu, o relator fez aquele laudo inicial, anexou as evidências, né, coletou os logs, se tiver logs, né, fez a abertura do chamado, trabalhou com a planilha de escalonamento, porque geralmente quando o chamado ele tem perda financeira, existem times especializados que tratam somente de chamados P1 e P2. Tá? Então, existe uma planilha, né, um sistema de escalonamento onde o Service Desk de nível 1, assim que abre esse chamado, ele entra em contato com esse analista de plantão e já encaminha esse chamado para a fila dele. E só passa o feedback para o usuário, dizendo: usuário, seu chamado foi aberto corretamente, foi classificado, foi encaminhado para o time tal, necessário você aguardar atendimento. Prazos de atendimento, só acessar o portal e verificar lá o prazo de atendimento que tem para a resolução do chamado. Basicamente é isso. A gente pode falar mais para frente sobre SLA, né, a importância dele na atuação e tal, para frente. Mas para você ter um vislumbre dos fundamentos do Service Desk, que a gente não entrar muito no âmbito disso, basicamente é isso sobre o SLA, né? Então, o gestor ele vê esse lance do SLA por prazo de atendimento alinhado com o negócio. Aí tem a questão mais da telefonia, né? Que é o tempo de espera de ligação, ou seja, você está recebendo aquela ligação ali, mas no seu monitoramento da URA você identifica que tem mais 2 ou 3 ligações que estão em modo de espera. E em algumas regras de negócio, essa taxa de abandono, né, da ligação de espera, às vezes é de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E se essa ligação cair e estiver dentro da regra de negócio, a gente é contabilizado negativamente no contrato. E aí a gente pode ter perdas e ter que acionar o jurídico para intervir nessa ação. Só para vocês entenderem como funciona isso na prática, tá? Então, essas métricas, elas podem auxiliar o gestor, né, a identificar uma série de problemas que impactam na performance, né, e execução dos processos, né? Dificuldade de alinhar a estratégia com outros setores, são apenas alguns pontos que são avaliados, né, nessas métricas de performance. Desde aquela performance lá do portal, o performance lá de telefonia, o pós-atendimento e o feedback do cliente, ou seja, aquela famosa pesquisa de satisfação que o usuário recebe no final do seu atendimento, ela é muito importante para as empresas. É daí
que a gente verifica se a gente está sintonizado com o propósito da empresa. Beleza? Então, a gente partindo para o próximo tópico, tá? Como que é o dia a dia do Service Desk, né? O objetivo do atendimento ao cliente, ele é atuar de forma bem macro, né? É acompanhar de perto o negócio do cliente, né? Não apenas o usuário. Então, é um serviço de suporte que faz muito mais, né, do que simplesmente instalar, configurar, atualizar, parametrizar, né? A gente faz um acompanhamento de tempo de vida útil do chamado, como eu já tinha conversado anteriormente, né? Então, eu defini aqui, estou mostrando a vocês alguns tópicos que é importante de atuação e conhecimento do Service Desk, tá? Então, propor mudanças no processo, nos processos internos, né? O que é isso? No atendimento ao cliente, se mantém antenado aos movimentos estratégicos da empresa, do negócio, da torre de negócio. Então, nesse ritmo, o profissional ele tem que propor soluções possíveis, né, de melhoria ao negócio do cliente. Qual que é o intuito dessa abordagem, né? Que ela gere novas possibilidades ao cliente, né? Que o cliente, né, o atendente, ele não apenas reage às solicitações de serviço, mas que ele também apresenta opções de evolução para a empresa. Então, pessoal, voltando, uma outra forma que é integrar sistemas significa que uma equipe com esse estilo, né, de atendimento, ele analisa processos, dificuldades recorrentes e objetivos de seus clientes, né? Ou seja, a partir desse ponto, ele se encarrega de integrar novas ferramentas e sistemas aos processos que já estão existentes, já estão em funcionamento lá. Então, um parceiro estratégico de conhecimentos técnicos e práticos de processo e ferramentas, o time ele tem total liberdade para inspirar e indicar metodologias e software para seus clientes. Outra forma interessante é de padronizar os sistemas de informação, né? Ou seja, uma boa equipe de TI, ela tem que ter padrões tanto de nomenclatura, que foi o que as termologias que a gente comentou, né? Uma equipe de Service Desk ele tem que saber gerenciar essas termologias, essas nomenclaturas, a fim de facilitar, né, a padronização, a atuação, a organização no atendimento desses chamados. Outra forma é monitorar os recursos e ter ações preventivas, né? Eu vou citar um programa aqui para vocês pesquisarem um pouco a respeito, tá? Eu posso estar fora da minha rota, mas eu ainda conheço um pouquinho. Pesquise aí sobre Zabbix. É um sistema web, acredito que seja web. Ele também funciona web ou intranet, enfim, que monitora os ativos da empresa, né, na parte de tecnologia. Ele visualiza servidores, suítes, hubs, URAs, enfim. Ele faz toda essa monitoração, verifica a performance. Então, é a partir dali, quando você vê que a performance está em 150%, está sobreaquecendo o equipamento ali, você tem um plano de ação para executar aquela ação lá, é a partir daí, da monitoração de recursos, e você vai começar a prever ações que possam ocorrer. E essa não é exatamente do Service Desk. Essa atuação é mais com o time do NOC, ou o analista de data center, que foi a proposta que a gente falou lá no início dos primeiros vídeos, que além de eu poder trazer um pouco para vocês sobre Service Desk, sobre Field Service, que é a extensão do Service Desk, da parte de infraestrutura, e tem a questão do data center ou NOC, né? Aí tem os especialistas em cloud, né, em Microsoft, em telecomunicações, em redes de computadores, em banco de dados, enfim, em segurança da informação. São muitos subgrupos, né, subcategorias, por assim dizer, beleza? E por fim, atuar na gestão dos serviços, né, que é aquilo que a gente comentou lá da questão das métricas.
Então, uma boa equipe de Service Desk, ela utiliza todas as ferramentas que uma empresa pode, né, para melhorar seus serviços. Então, aqueles profissionais, eles identificam maneiras de se gerenciar essas métricas, né, com efetividade e tudo que for possível para gerar melhorias. Então, para a gente passar aqui mais adiante, aí você vem me perguntar, certo, Andrelson, mas qual que é o perfil do Service Desk? O que é que eu preciso ter para executar a função do Service Desk? Eu vou utilizar até um termo que no meu tempo de estudo, ou de vestibular e tal, de cursinho, a gente utilizava muito aqueles pequenos termos, né, ou siglas, que ajudavam a gente a lembrar de uma posição. Então, aqui é basicamente 3HCO. Os 3H são as três habilidades, o C de capacidade e o O de organização. Então, para você desenvolver, né, e ter uma boa aceitação, se você seguir o 3HCO, você já está com de 30, 40 a 50% de chance de permanecer nessa contratação, nessa empresa que você foi contratado. Então, a habilidade de colaboração, habilidade de comunicação e habilidade de atendimento ao cliente. Esse do atendimento ao cliente eu vou dar uma ênfase. Ou seja, aquele operador de call center que já tem aquele manejo de lidar com o cliente por telefone, né, onde a gente, nós, consultores técnicos, não temos essa habilidade, hoje o mercado já cobra. Então, você como Service Desk, né, você está entrando no mercado, você tem que ter essa habilidade de atendimento ao cliente. Saber conduzir a ligação, seguir os scripts, classificar o chamado, fazer o pós-atendimento. Hoje isso está sendo muito solicitado. Por fim, capacidade de resolver problemas e organização. Então, a habilidade de colaboração nada mais é do que trabalhar coletivamente, em equipe, né? Ser parceiro um do outro, pensar em agir em ideias, né, que estejam alinhadas ali entre os liderados e sua liderança. Isso se chama agregar valor à empresa. Basicamente é isso. Você tem que trabalhar isso diariamente. Então, para a gente não perder muito o foco, né? A habilidade da comunicação, que é outra coisa que está sendo muito requisitado, acredite se quiser, essa questão de você falar, escrever, ouvir, se comunicar de forma de linguagem clara e objetiva. O que eu venho observando é que os técnicos, os analistas, os consultores, eles têm um déficit. Eu vou interpretar assim, tá? Que ele é um plano de melhoria. O hábito da leitura, de ler livros, ler N formas, né? Não só aqueles assuntos voltados à tecnologia, ajuda você a desenvolver, né, um contexto, um laudo técnico mais especializado, com palavras mais assertivas, tanto vislumbrada pelo cliente quanto pela empresa. Então, o hábito de ler, falar e escrever corretamente, sem as gírias, né? Vou citar um termo bem prático aqui, que até um professor de português meu comentou comigo. A palavra para. Para você ter uma ideia, né, no dia a dia dos técnicos, a palavra para foi inicialmente substituída pela palavra que não existe, a pra, que foi substituída pela letra P. Então, P é subentendido para. Mas, isso para o negócio, você é pontuado, para você ter uma noção. Se você não consegue dominar a sua língua materna, o português, de forma coerente, né? De forma simplificada, com clareza, né? Já imaginou você falar isso com um presidente, um diretor?
P, você fazer isso, P nisso. O quanto fica feio a imagem da empresa, daquele profissional especialista certificado, utilizar esse tipo de linguagem informal. Então, a habilidade de comunicação ela está sendo mais rígida, né? E sendo cada vez mais cobrado, né? A gente já falou de atendimento ao cliente, reforçou muito nos demais, eu vou pular esse tópico. E a capacidade de resolver problemas. Ou seja, o analista de TI ou consultor de negócio, não adianta ele ser especialista em software, especialista em hardware, especialista em redes. Na verdade, hoje o que o mercado procura é que você seja multi-skill. O que é isso, André Ellison? Você ser multi-skill. É você ter um predomínio ou uma função básica de determinados assuntos que possam favorecer você ou não a lidar no dia a dia no seu negócio, né? Então, se você tem um conhecimento básico de linguagem de programação, você tem um conhecimento básico de hardware, conhecimento básico de sistemas operacionais, de segurança da informação, de fundamentos de ITIL, fundamentos de COBIT, gestão de TI, esse é seu caminho. Esse é seu caminho. Com certeza você terá capacidade para resolver mais e mais problemas. O analista de Service Desk, o consultor de negócio ali para o Service Desk, ele é altamente cobrado em relação a ele ter essa capacidade de resolver problemas. E por último, eu citei aqui a organização. Uma empresa ela só consegue funcionar com organização. Não tem para onde correr. O porquê disso? Você tem um alto índice de atribuições lá no seu projeto, no seu cliente, implementações, atualizações, fatores que exigem outros tipos de profissionais, né, que tenham capacidade de organização, que gerenciam esses processos, essas mudanças, e você precisa ter isso organizado e documentado, a fim de facilitar a vida útil do técnico de Service Desk, do analista de Service Desk, do consultor de Service Desk. Então, acredito que a gente vislumbrou, né, esses 5 itens, né, o 3HCO, que se você tiver isso em mente, você vai conseguir lidar no seu dia a dia com sua função, na função de Service Desk, que é a porta de entrada para a torre de negócio de infraestrutura nas empresas de tecnologia. Eu acho que eu fui bem direto. Então, para a gente não perder tempo, qual que é a dica? Qual que é a dica para ser um bom técnico, né? Então, aquele técnico de Service Desk, além dele ter aquela questão do atendimento ao cliente, eles são profissionais de grande importância para a empresa, né? Tendo em vista que esse setor ele exerce um papel essencial. Qual que é aquele papel? Que a gente comentou lá. A gente, além de fazer aquele pós-atendimento com o cliente, a gente fideliza o cliente, né? Pelo simples fato de a gente estar conversando com ele ali diariamente, a gente cria um vínculo, né? Então, é muito importante. Uma coisa que eu aprendi recentemente é que minha empatia e minha paciência estavam meio que embaixo, pelo fato de eu lidar meio que diariamente com clientes por telefonia. Era um ponto que eu tinha a melhorar, um plano de melhoria, né? Eu sempre fui formado, eu tive minha formação toda em field. Fui supervisor de field, fui coordenador de field, trabalhei muito pouco com Service Desk, já fui analista de NOC ou data center, como vocês quiserem chamar, já fui supervisor de NOC, supervisor de problemas. Então, esses perfis, eles são bem enquadrados e você vai galgando esse espaço com o tempo. Não é do dia para a noite que você tem esse aprendizado, não. Então, afinal, os técnicos que trabalham nessa área, elas precisam estar se aperfeiçoando de forma constante. Não é só médico e advogado que precisa ler diariamente e estar se atualizando, não. Se você é analista, não se atualizar com o mercado, não participar de workshop, não participar de webinars, né? Que hoje é a modinha da vez, né? Pelo fato da pandemia, muita gente passou para esse sistema de webinar. O que é webinar? Né?
é um workshop, é uma palestra virtual, que você atinge um maior público de pessoas focadas naquele momento lá, naquele ponto. Então, se você não está acompanhando esses webinars, né, esses workshops e tal, vai ficar difícil de você entender para frente quando o negócio, né, ou a empresa que você trabalha, ela sofrer um plano de melhoria e aquele plano de melhoria está num patamar que você não consegue compreender como ele funciona. Beleza? Então, qual que é as dicas que eu vou dar a vocês, né? Uma delas é manter a organização, que foi aquilo que a gente comentou lá atrás. E eu até citei alguns pontos aqui, né? De utilizar plataformas como ServiceNow, como OTRS, como TodoNet, como o Gira Service Desk, como o Zendesk, o Management Desk, enfim, são sistemas de chamados de gerenciamento de abertura e encerramento de incidentes e requisições. Isso eu vou conversar com mais ênfase na aula 2. Na aula 2 a gente vai falar basicamente de sistemas operacionais. Então, como a gente já começou, né, conversou sobre a questão de manter a organização, nem vou tocar muito nesse assunto. Vocês não precisam pausar o vídeo, vocês vão receber o link na descrição aqui, né, que vai ter esse material em PDF e vai ter os grupos de apoio, beleza? Então, partindo para o próximo ponto, para a gente não esticar muito essa aula, que eu já passei dos 45 minutos. Mas é sempre assim, eu sempre tenho algo a acrescentar nos meus materiais. Eu tento ser o mais dinâmico possível, mas eu também não quero deixar muita coisa no vácuo. Então eu prefiro comentar durante cada slide desse que a gente troca essa informação. Então, se acostumar a trabalhar em equipe, é aquele ponto lá de coletividade, que a gente já conversou com muita ênfase, que está dentro do 3HCO, lembre-se. Saber se expressar de forma simples e de fácil compreensão também está dentro daquela do 3HCO, né? Que é a questão da comunicação. Perdão. Dominar os sistemas e softwares com os quais trabalha. Foi aquela questão lá que eu falei do multi-skill. Então, eu já antecipei para vocês, mas está aí uma breve, né? Ou multitasking, né? Ou seja, técnicos que eles precisam ter domínio de vários sistemas operacionais para poder lidar no seu dia a dia. E o que eu comentei bem no iniciozinho, né, de ter paciência e empatia, foi o que eu aprendi mais na função de Service Desk. Na minha função de Field, eu não tinha muito esse tipo de atuação, de ter que entrar em contato com o usuário, de ter que formalizar o chamado. Na verdade, eu já recebi o chamado, já tinha um destino, já tinha um roteiro, né, já tinha meu mapa, então eu só ia lá, executava a ação, resolvia o problema. E eu nem pegava o feedback. Quem pegava o feedback era o Service Desk que estava acompanhando esse chamado. O Field vai lá, resolve, anexa o laudo e tchau. Basicamente é isso aí. E aquilo que eu falo, ó, otimizar o tempo dos clientes. O que é isso, Andrielis? Quando se trata de um Service Desk, a ampla maioria dos clientes espera por soluções e respostas que sejam ao mesmo tempo claras e rápidas. Pelo fato de você dominar vários assuntos dentro, né, da tecnologia e você entender lá o problema do cliente e você reter aquele chamado lá no primeiro atendimento lá com o cliente, você realizar um acesso remoto, o cliente ele já espera isso de você. Então você todo dia você tem que se superar. A verdade é essa. E não esquecer da importância do pós-atendimento. É muito importante você criar aquele vínculo com o usuário. É muito importante. Então, pessoal, pergunto a vocês, deu para entender o que é o Service Desk, né? A função do Service Desk? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre sistemas, né, de gerenciamento de serviço. E eu tenho mais surpresa para vocês, tá? Inicialmente, eu criei um ciclo de 10 aulas, né, que englobam muita coisa que o Service Desk atua.
e que eu espero que vocês possam assistir, possam compartilhar, possam compreender, possam comentar, possam criticar. Enfim, eu estou aberto a tudo aqui. Eu sou só um instrumento. Eu trabalho com infraestrutura na parte de Service Desk, Field Service, Data Center, há quase 20 anos. No meu LinkedIn tá mais aberto isso aí. Mas é por aí, entre 20 e 21 anos, enfim. Então, assim, já vi de tudo, já fui desde cabling a Service Desk nível 3 especialista, a NOC, N3, Field, projetos, implantei times de Service Desk, treinei times de Service Desk, treinei motivação dos times de Service Desk, plano de carreira e performance, gestão de resultado, book de resultados. Então, estou tentando trazer isso para vocês de uma forma mais espontânea e que a gente possa ajudar mais e mais profissionais a ingressarem nesse mercado. Hoje, o mercado ele tem um déficit de analistas ou consultores que tenham essa formação de Service Desk. Por isso que eu estou entrando aqui para conversar com vocês sobre isso. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Curtam, inscrevam-se no canal, né? Deixem lá seu joinha, ativem todos os sininhos, compartilhem com seus amigos, colegas, enfim. Mostre a quem você precisar mostrar. Eu estou aqui dando minha cara a tapa, a isso mesmo. Espero ter ajudado a vocês e até a próxima. Valeu, abraços.